Liderar duas instituições em tempos de crise de atenção, excesso de informação e transformações no mundo do trabalho não é só sobre comando, é sobre escuta, coragem e visão de futuro. Hoje entrevistaremos o Thiago Hadman, diretor da Faculdade Senac e da Escola Senac de Pelotas. Boa tarde, Thiago. Bem-vindo ao podcast 360. Gostaria de agradecer a tua presença aqui. Um prazer te ter aqui conosco. Camila, muito obrigado pelo convite nesse novo projeto. Eu fico muito feliz pelo convite, por a gente poder bater esse papo e desejar que tenha muito sucesso nesse novo desafio aí, nessa nova empreitada que é o podcast 360 graus. E o Senac e eu estamos à disposição do que a gente puder contribuir e ajudar para que esse projeto siga crescendo. Thiago, então, antes da gente começar a falar sobre gestão, eu queria saber um pouco mais sobre ti. Quem é o Thiago, além do diretor do Senac? O que te move? Quais são os teus ideais, os teus valores que te trazem até aqui? Bueno, vamos lá. Meu nome é Thiago, sou natural de Pelotas, natural lá do bairro Três Vendas, da Vila Santa Terezinha, um jovem, como eu falei, pelotense, que trabalha há 23 anos no Senac, né, com muito orgulho, né, uma instituição que trabalha para transformar a vida das pessoas através da educação profissional. Mas o Thiago, fora do Senac, fora desse trabalho que a gente tem, é uma pessoa que é pai de 2 filhos, o Guilherme, de 13 anos, o João, de 5 anos, casado. Fiz a minha formação aqui em Pelotas também, no próprio Unisenac Pelotas, então Faculdade Senac Pelotas. Me formei em marketing com muito orgulho, na minha formação principal. Depois fiz uma especialização em gestão de pessoas. Depois passei para o mestrado em política social na Universidade Católica e agora estou concluindo o doutorado, né? Nos próximos meses quero concluir o doutorado em política social, que a linha de pesquisa também é relacionada à educação, né? Então o que me move é a educação, são projetos que auxiliam as pessoas a poder transformar a vida delas. E eu vejo a educação, e especialmente a educação profissional, como algo que possibilite isso, né? Além disso, sou um apaixonado por esporte também. Por muito tempo trabalhei na Federação Gaúcha de Futebol, no departamento de arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol. Mais de 20 anos também, agora estou afastado, tem 1 ano e pouco. E adoro esporte, adoro futebol, né? Auxiliava então nas escalas, na gestão da arbitragem profissional no Rio Grande do Sul, especialmente aqui na região de Pelotas e na região da Campanha, né? Então, fora Senac, mais ou menos é isso, né? Estou descobrindo outras facetas tuas que eu não conhecia, porque aqui em Pelotas tu é bem conhecido como Senac. Eu acredito que a tua história se confunda um pouco com a história da instituição, porque tu estás há muito tempo no Senac. Quantos anos? Pois eu estou há 23 anos, entrei pelo programa Jovem Aprendiz, né? E depois eu vou falar um pouquinho especialmente desse programa, que para mim ele é muito importante, né? Uhum. E passei por todas as funções dentro da instituição, desde o primeiro cargo lá, que é o de auxiliar administrativo, passando por funções administrativas pedagógicas na área comercial, até chegar à direção da escola. Eu dirigi o Senac de Bagé, na região de Bagé, na região da Campanha, por 9 anos. Foi a minha primeira experiência diretamente como gestor, né? Coordenava, então, as ações do Senac lá na região da Campanha. Depois eu fui trabalhar no Senac de Rio Grande, então, coordenando as atividades ali na nossa cidade vizinha, né? E agora, nos últimos 3 anos, voltando para Pelotas, então, com o desafio de fazer a gestão tanto da Escola de Educação Profissional do Senac em Pelotas, que é um espaço muito antigo, muito conhecido, muito tradicional, de quase 80 anos, né? Que fica ali na Dom Pedro II, e do Centro Universitário do Senac de Pelotas, que é uma instituição de ensino superior, que já passou dos 20 anos, né? Uma instituição de 2004, que fica na Gonçalves Chaves, com outro espaço ali na Félix da Cunha, que a gente inaugurou há pouco tempo, o chamado Centro de Tecnologia, né? Então, estou há um bom tempo na instituição, e esse retorno para Pelotas era com esse desafio, né? De expandir a atuação do Senac no ensino superior, em especial, e a gente tem conseguido fazer isso, né? Tanto fisicamente, quanto de quantidade de alunos, quantidade de projetos, né? E trazer projetos
do programa de gratuidade do Senac, que a gente chama, também para dentro do centro universitário do Senac, né? Então, hoje, não apenas estudantes regulares, a gente chama lá de graduação, pós-graduação, estudam conosco, mas também muitos programas sociais vinculados à graduação, ou não, né? A gente desenvolve no Centro Universitário do Senac, né? E a escola do Senac já tem a vida própria por si só, projetos lindos, né? Como eu falei, o próprio programa Jovem Aprendiz, mas a gente tem cursos técnicos. Na área de gastronomia, uma área que demanda muito, né? Que cabe um podcast, por exemplo, a gente falar da atuação da área de gastronomia na região sul, né? Agora, com a expansão também, a gente tem um programa que quer implantar, que é o Centro de Gastronomia do Senac, que deve ser implantado ali na antiga Secretaria de Finanças, né? Que Sim. fica ao lado da prefeitura. Isso me deixa bem curiosa dessa expansão do Senac, no sentido de olhar para a instituição e ver que ela tá se inserindo e criando uma identidade dentro do centro de Pelotas, e principalmente dentro do centro histórico da cidade. Qual foi a decisão, qual foi o critério que vocês tiveram para optar mesmo por chegar e ter agora essas duas novas sedes, a TEC, né, que já está em funcionamento, e futuramente a Escola de Gastronomia? Isso, confesso que é uma decisão institucional, estratégica. Claro que a Federação do Comércio do Estado do Rio Grande do Sul administra o Senac, né? Então, eu lembro quando vim para Pelotas, esse desafio de expansão fez com que a gente olhasse vários espaços para a gente poder alugar, ou comprar, ou expandir, enfim. E eu lembro de 8 propostas, eram 8 propostas, sendo que 5 propostas eram fora do Centro Histórico de Pelotas. Uma delas, eu posso até falar aqui, não tem nenhum problema, era lá no antigo prédio da Faculdade Anhanguera, lá no bairro Três Vendas, aquele espaço que tá até hoje, né, desocupado, né? Então a intenção era levar tudo para lá, uma das propostas, né, e fazer toda a expansão lá. Mas a intenção era não sair do Centro Histórico, para poder valorizar o Centro Histórico de Pelotas, para poder valorizar o que a gente tem de bom dentro da cidade, manter a vida, trazer cada vez mais vida para o centro da cidade e, quem sabe, a partir de parcerias, revitalizar espaços históricos, né, e dar outra funcionalidade, outra vida para esses espaços. Então, por exemplo, aquele prédio que a gente ocupa, que é a antiga Escola Salles Goulart, é um prédio, Camila, de 1835, ou seja, ele vai fazer 200 anos daqui a 9 anos, é isso, né? Daqui a 10 anos vai fazer 200 anos, né? E então, pegando um prédio que estava desativado, né, revitalizando, restaurando, e levando para ali um espaço de tecnologia. Então, ali o nosso estudante, ele consegue combinar, associar o histórico da cidade de Pelotas, porque aquele prédio tem uma história, né, com o moderno e com o futuro, né, que é o que a educação faz, né, ela projeta o futuro, né. Então, essa é uma decisão que foi tomada e a gente vem fazendo dessa forma. Essa outra parceria com o antigo Banco do Brasil, o antigo prédio do Banco do Brasil, né, a antiga Secretaria de Finanças, vai na mesma linha, né? Ali é uma outra configuração, mas o objetivo é esse, é pegar um prédio que está hoje desativado, ele deixa mais feio o nosso centro da cidade, e revitalizar e embelezar ele para usar como um espaço de educação, um espaço para formação na área de gastronomia. Eu vejo como positivo inúmeras camadas. Desde as conexões que tu trouxestes da relação da educação, também com o foco que eu sei que o Senac tem no turismo. Então, é uma maneira de valorizar o Centro Histórico de Pelotas, que tem vários prédios tombados, e a relação patrimonial, a relação com a história da cidade, que dá um bom caminho para valorizar o turismo da nossa cidade, além de pensar nas pessoas. A maioria das pessoas trabalham no comércio, que por muitas vezes, a maior parte, estão concentradas na região central. Assim facilita também a ida delas até a escola ou até a universidade, ali, até a faculdade, que elas possam sair já dos seus trabalhos e ir a pé até mesmo, né, no seu local de estudo, levando um tempo curto de trajeto para estudar. Isso é algo que também foi pensado, né? Tu tocou muito bem, né? O Senac tem como missão educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços
e turismo. Essa é a missão formal da instituição. E eu vejo que por algum tempo, assim, a gente vem conseguindo cumprir parte da missão, educar para o trabalho no setor de comércio e serviços. No setor de turismo, a gente ainda tem um caminho pela frente e está avançando com relação a isso. E esse espaço vai nos ajudar a cumprir integralmente essa missão, que também, além da gastronomia, a gente quer levar para lá todo o segmento de hotelaria, né, do serviço hoteleiro, do serviço de turismo, né, para poder também, além de cumprir integralmente a missão, também facilitar, como tu falou, né, o acesso a essas pessoas, né. E eu quero fazer um adendo também, a gente, nos últimos 2 anos, a gente conseguiu implantar programas específicos para quem é trabalhador do comércio, né? Isso também me enche muito de orgulho, né? Então, hoje, nós temos uma relevância, um impacto social muito grande no segmento que a gente atua, que é o segmento do comércio, serviço Sim. e turismo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha no nosso comércio, no calçadão, no comércio propriamente dito, né? Ele pode estudar dentro do SENAC com bolsas 100% financiadas, né? Ou seja, ele não paga para estudar. Tem um programa, tem um nome esse programa, Sim, como funciona? nós temos um dos programas, né, chamado Talentos do Comércio, né? Então, por exemplo, ele trabalha no segmento de comércio, serviços ou turismo, ele se inscreve nesse programa, ele pode fazer uma graduação em marketing, por exemplo, pode fazer uma graduação em processos gerenciais. Já estou aqui dando um spoiler, para o ano que vem vai poder fazer uma graduação em produção multimídia, que vai entrar nesse programa também. Então, isso também faz parte do cumprimento dessa missão, que é tu pegar alguém que hoje é um trabalhador lá de uma loja, uma pequena loja, né? Ele vai fazer uma graduação em marketing conosco e esse conhecimento que ele adquire no curso de marketing volta para dentro da loja que ele trabalha, muitas vezes ajudar a desenvolver uma promoção, ajudar a desenvolver uma campanha, a melhorar a gestão da loja. Contribui ativamente, isso que é bacana, porque por muitas vezes na educação a gente... nem todo mundo tem o privilégio de estudar por um tempo para depois executar o seu saber teórico. Eu gosto muito desse envolvimento de teoria com praxis, dessa maneira concomitante. Acho que ela é mais eficaz quando a gente está no centro universitário estudando e volta, né, para o local e executa e vê se dá certo, se não dá, e volta ainda para a universidade para trocar ideias, dialogar, trazer essa conexão mais próxima mesmo, porque por vezes nos muros acadêmicos nós ficamos mais voltados à teoria e por muitas vezes elas cria esse gap, esse hiato entre o que é discutido dentro da universidade e o que é realmente de fácil execução. Eu gosto muito disso, para esse dinamismo, digamos assim, né, Thiago? E até faz com que, acredito eu, não sei, eu queria te perguntar sobre essa questão de evasão escolar. Acredito que essa dinâmica traga mais vontade até mesmo do aluno continuar no programa, porque ele já vai vendo ali o seu conhecimento adquirido já sendo colocado em prática. Não tenha dúvida. E assim, Camila, hoje nós temos um plano pedagógico na instituição, um plano nacional. As duas principais marcas formativas do estudante do SENAC, primeiro, e para mim a principal, é Associação Teoria e Prática, é isso que tu falou. Associação Teoria e Prática. Então, é literalmente colocar a mão na massa. Ontem nós fizemos a formatura de uma turma de cozinheiro, por exemplo. O aluno do cozinheiro, ele aprende a cozinhar diversos pratos, ele vai lá e faz, ele deixa queimar, ele erra, ele acerta, ele tenta um tempero diferente, né? Então essa associação, seja em qualquer curso, eu falei do cozinheiro porque literalmente padeiro e confeiteiro coloca a mão na massa, mas no curso de marketing, como eu falei, é isso, é botar um plano de marketing em prática, né? E a segunda é a formação de um sujeito integral, de uma pessoa, né? Não só técnico, ou seja, não só passar o conhecimento técnico, mas desenvolver habilidades que são fundamentais no mundo do trabalho, como o trabalho em equipe, como responsabilidade, como ética, como, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que precisa para poder ser um bom profissional, porque às vezes não basta tu ter o conhecimento técnico e não desenvolver essas habilidades e tu vai seguramente ter dificuldade. Então, essas são as principais marcas formativas e a gente tenta trabalhar isso em todos os programas, seja o mais básico até os cursos de pós-graduação que a gente desenvolve aqui em Pelotas. Legal. E hoje, quantos alunos, tanto a escola quanto a faculdade acolhem? Assim, a gente é muito dinâmico, né, Camila?
Hoje nós temos de graduação 600 estudantes, né, no centro universitário. Nós temos cerca de 300 e poucos, 400 alunos de cursos técnicos no centro universitário. São 1.000 alunos na Unisenac Pelotas. Na escola Senac Pelotas, nós temos no programa Jovem Aprendiz cerca de 700 estudantes, depois a gente tem um volume de 300 e poucos alunos, quase 400 de nível técnico, mais um polo de educação à distância, mais atendimento da área de abrangência, que totaliza, a área de abrangência que eu digo são os municípios que a gente atende aqui na região, são 13 municípios além de Pelotas, né? Então vai até Jaguarão, por exemplo, e vai até Santana da Boa Vista, pegando todos esses municípios. Nossa, tem bastante extensão territorial. Uhum. Então, somando as duas estruturas, no ano passado, vou te dar um número, né? Passaram pelo Senac Pelotas e pelo Unisenac 3.514 pessoas. Nossa, é o número. 3.514. Óbvio que tem pessoas que ficam por uma semana conosco fazendo um curso de Canva, um curso de boas práticas na manipulação de alimentos. Tem pessoas que ficam por 2 anos, né, fazendo uma graduação, 3 anos fazendo uma graduação, uma pós-graduação. Então tem de todos os níveis, né? Mas é um volume importante. É um volume bem importante e que me deixa mais intrigada ainda. É sobre o motivo pelo qual tu tenhas aceitado ser o gestor de 2 polos, das 2 instituições, tanto da escola quanto da faculdade. Eu queria saber um pouco disso, assim, quando que chegou esse convite e o que te motivou a encarar esse baita desafio? Olha, na verdade, o convite ele veio praticamente ao natural, né? Porque nós tínhamos 2 estruturas aqui, tínhamos uma necessidade de um trabalho mais unificado, né? Tínhamos uma necessidade de implantar projetos conjuntos das duas estruturas, né? E o convite chegou da direção regional, né? Foi aceito com uma condição, né? Na época eu lembro que eu sugeri a gente manter lideranças intermediárias em cada uma das estruturas. O que significa isso? A gente tem no nível hierárquico dentro da instituição o diretor e as lideranças de cada um dos núcleos, né? A gente tinha a opção de fazer lideranças únicas e lideranças separadas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a condição de aceitar foi que em cada uma das estruturas nós tivéssemos pessoas responsáveis por cada um dos processos. Porque sim, aí eu entendo que é possível fazer funcionar essas estruturas nesse formato, né? Com esse volume de alunos, volume de projetos, volume de atendimentos que a gente precisa fazer. Hoje a gente tem no Senac quase 100 colaboradores diretos, né? Sim. E mais aqueles professores que vêm por um período ali da aula específica, num programa, num projeto. Então, a gente deve circular ali 150 pessoas por dia, seguramente, nas estruturas, né? Então, é possível fazer com pessoas comprometidas, capacitadas, né? Com autonomia. Eu trabalho muito com autonomia. As lideranças têm autonomia para selecionar as pessoas, para dar as respostas. Não precisa tudo passar pela direção, né? E as pessoas sabem disso, né? Então, a liderança do núcleo pedagógico tem autonomia para contratar professor, para tirar de uma turma, colocar na outra, para responder por aquele processo. Assim como a de vendas, assim como administrativo. Eu acho que aqui nesse lugar, nessa resposta, tu foi colocando um pouco dos teus valores e o como tu vê uma liderança. E por mais que tu tenha dado aí umas pinceladas sobre o teu olhar como líder, eu fiquei me perguntando, da onde surgiu essas tuas características de liderança? Tu acreditas que foi durante a tua faculdade, antes dela? O que trouxe na tua trajetória de vida que fez formar esse Thiago que vê a liderança de uma maneira participativa e colaborativa? Tu acabaste de mencionar que tu só consegues ter esse papel de liderança da escola e da faculdade, porque tu consegue, então, ter uma equipe da qual tu confia e tu traz autonomia para eles. Qual seria os lugares em que tu buscou e tu aprendeu essa questão de gestão? Olha, dentro da própria instituição, né, a gente tem, além da formação acadêmica, por óbvio, né, nós temos um programa que agora foi remodelado, que é o programa de backups, né? Ou seja, que prepara pessoas para funções estratégicas, funções de liderança dentro da organização. Eu participei desse programa e com muito orgulho foi o primeiro backup a assumir uma unidade, né? Mas eu lembro na entrevista para esse programa, me perguntaram qual seria a melhor forma de fazer gestão.
E eu respondi assim muito seguro até na época, né? E concordo com isso, eu acho que é muito atual, né? Que não é a melhor forma, mas para mim a única forma de tu fazer gestão é pelo exemplo, né? É a única forma, não existe outra forma. Então, se eu cobro comprometimento ou quero comprometimento da equipe, eu preciso ser comprometido. Se eu quero que as pessoas entreguem e deem retorno, eu preciso dar retorno. Concordo. Se eu quero autonomia da equipe, eu preciso dar autonomia para a equipe. Então, não existe muito segredo, né? É tu confiar nas pessoas, né? Tu selecionar as pessoas certas para as funções adequadas, dar autonomia, dar suporte, né? Mas principalmente dar o exemplo, né? Então eu vejo dessa forma, e a instituição tem isso, né? De ir formando dentro as suas novas lideranças. Então eu te digo hoje, olhando as lideranças dos núcleos lá da escola e do centro universitário, todos eles, de alguma forma ou de outra, vieram de dentro da instituição. Eu fiz o programa lá no ano de 1999, né? E eu lembro... À época, Pelotas, nós tínhamos uma turma com 20 alunos em Pelotas. Uma turma com 20 Qual alunos. ano? 1999. Uma turma com 20 alunos. E eu fazia parte dessa turma, né? Hoje nós temos só no Senac 700 jovens, né? Então Mas o programa... eu quero te perguntar, como é que tu ficou sabendo dessa turma? Pois aí que tá, né? Então foi dentro da própria escola regular, né? Eu vejo que a rede de relacionamento, ela é fundamental para o jovem também, né? E o meio que ele está inserido, ele direciona as ações. É uma idade, assim, que dependendo com quem tu te relaciona, tu pode ir para um lado ou para o outro, né? E eu sempre fiz parte de grupos de juventude da Igreja Anglicana, né? Sou anglicano, Igreja da Inglaterra, e lá se entrou a discussão, olha, vai ter uma seleção para um programa onde a gente recebe meio salário mínimo. Na verdade, eu confesso que eu fui pela remuneração, né? Então, o jovem lá não tem às vezes, dinheiro para nada, né? Então, ali eu vi uma possibilidade de ter uma remuneração e me inscrevi, fiz uma prova, à época se fazia a prova, entrei para o programa, mas eu queria destacar que aquela época eram 20 vagas, né? Hoje, só no Senac temos 700 vagas e mais outras instituições oferecem o programa, né? Mas o que eu quero falar e deixar claro, né, é que o programa Jovem Aprendiz, para mim, é o maior e melhor programa de inserção de jovens no mundo do trabalho formal. É isso que tu fala, né? É um ambiente seguro, onde ele recebe uma carga de orientação teórica, vamos dizer assim, e, paralelo a isso, uma empresa acolhe ele no mundo do trabalho, né? Então, esse jovem, muitas vezes, dentro de casa, ou ele não tem orientação, ou ele não escuta os pais. Eu nunca me esqueço de um dos primeiros dias na empresa que me acolheu, que foi a Gráfica Diário Popular Limitada, ou seja, a gráfica que fazia o jornal Diário Popular, que o meu diretor me pediu uma determinada... para fazer uma determinada atividade. Eu fiz a atividade muito rápido ali, 5 minutos, 10 minutos, terminei. E quando eu terminei, Camila, eu simplesmente fiz isso aqui, ó, vou me posicionar da mesma maneira. Joguei as mãos para trás e na cadeira e fiquei esperando um novo comando, né? E ele entrou na sala naquele momento e me disse, isso não é jeito de sentar, rapaz. Eu nunca me esqueço daquilo. Porque com certeza minha mãe e meu pai me orientaram em casa em algum momento. O professor, às vezes, lá dentro da escola também. Mas quando o gestor, o chefe entrou e disse, isso não é jeito de sentar no trabalho, né? Aquilo nunca saiu da minha cabeça, né? Então, o que eu quero dizer? Que o programa Jovem Aprendiz, ele te ajuda, inclusive, nesses aspectos, né? Porque, às vezes, alguém tem que falar pela primeira vez alguma coisa. Claro, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser principalmente dito. para jovens. Para adultos também, mas principalmente para jovens. Tu sabe que eu penso até, além da questão comportamental básica, é a questão também do amparo da legislação. A CLT, que tem mais de 80 anos, ela é a Bíblia do trabalhador, mas por muitas vezes as pessoas não conhecem. E eu não fui jovem aprendiz. Nos meus primeiros empregos, se eu soubesse um pouco da legislação, eu teria evitado algumas situações desconfortáveis. Desde eu trabalhei numa loja de artesanatos, de pintura, depois fiz estágio quando eu fazia faculdade de Direito. E houve situações em que eu me senti desconfortável e eu sequer sabia que havia uma infração legal. Então, o jovem aprendiz, eu
eu sou apaixonada pelo programa, sou suspeita em falar por aqui, mas acredito eu que seja um dos programas voltados a políticas públicas mais importantes do Brasil e que ainda é um tanto mal divulgado no Brasil inteiro, né, Tiago? Porque através ali do Ministério do Trabalho, a gente sabe que há mais de 1 milhão de vagas e apenas 500 mil são... 1 milhão e 900 mil vagas, para ser exato. Nossa. Essa é a demanda, e eu te digo isso porque gosto tanto do programa, que no mestrado e no doutorado eu estudo a Lei 10.097. Então, a minha tese, que eu devo defender em breve, é a política social, né, amparada pela Lei 10.097, que estabelece e regulamenta a lei, o jovem aprendiz no Brasil, os entraves e as possibilidades dessa política social, né? Por que em algumas cidades ela é melhor executada, outras nem tanto, alguns estados ela é maior, tem maior abrangência, outras nem tanto. Então, é isso que, mais ou menos, isso que tu está trazendo, né? A gente precisa entender disso. Hoje a gente tem um potencial de vagas de 1 milhão e 900 mil, se tu olhar o cumprimento máximo da cota, que é 15%, né? Que a gente também não fala sobre isso. A lei da aprendizagem fala no mínimo 5% de jovens, no máximo 15%, né? Mas a gente já considera, que é o dado que tu tem, 1 milhão e pouco ali, os 5%, mas a gente pode chegar a 15% de jovens, né, por empresa. Mas enfim, então a gente tem, o que eu quero dizer é que a gente tem um gap, uma lacuna muito grande, né? Aqui em Pelotas a gente deve atender cerca de, não chega a 50% do nosso potencial, ou seja, quer dizer que mais jovens poderiam estar acessando uma política social de inserção no mundo do trabalho, né? E eu sou apaixonado por isso e lá dentro do Senac tem uma diretriz que é a gente atender tantas vagas quantas forem necessárias para atender toda a demanda que chegar para nós. Então, não fica demanda reprimida. Se chegar a demanda do Ministério do Trabalho ou das empresas, que a gente são parceiros nossos, a gente vai atender, né? Então, eu muito orgulho disso, de poder, de uma maneira ou de outra, a gente estar contribuindo para que esse programa tenha representatividade, tenha impacto para os jovens da nossa cidade, né? Legal. E além desse programa, né, que acolhe tantos jovens, tu tens agora, o Senac tem um programa novo, né, que é com a parceria com a Outro Porto. Sim. Me fala um pouco desse projeto. Nossa, na verdade, assim, a gente tem, Camila, muitos programas bacanas. Hoje, por exemplo, hoje é sexta-feira, claro, o podcast vai ser atemporal, mas nós estamos fazendo a formatura do ILETEC. ILETEC é um programa específico para a inserção de jovens negros e negras na área de tecnologia, né? A gente tem um programa com Outro Porto, que é específico, é o Doçaria Escola, específico para mulheres, especialmente mulheres em vulnerabilidade social. A gente já teve um programa com a Outro Porto também de formação específico, também na área de gastronomia, né? Específico, era Cozinha e Emancipação, o nome do programa, específico para o público LGBTQIA+, né? A gente tem programas como Elas na TI, que é específico para mulheres na área de tecnologia. Tem programa específico para jovens. Tem o programa Faculdade Aberta 50+, que é específico para pessoas com mais de 50 anos, que inclusive essa semana também a gente começou mais 2 turmas, né, lá no Centro Universitário do Senac. Então eu te falei aqui de 5 propostas que a gente pode detalhar cada uma delas, mas o que eu quero dizer é que hoje, aquilo que eu falei no início da nossa conversa, né, o desafio era trazer a visibilidade e o Unisenac e a Escola Senac terem uma representatividade, um impacto social. A gente vê em programas como esses 5 que eu te falei, como o Jovem Aprendiz, como as bolsas do programa Talentos do Comércio. Enfim, tem esses movimentos que fazem com que a gente consiga penetrar, entrar em todas as camadas, né? A gente tem como missão educar para o trabalho de maneira inclusiva e inovadora no segmento de comércio, de bem, serviço e turismo, né? E eu acredito que essas 2 palavras, inclusiva e inovadora, a gente consegue atender com esse tipo de programa, né? Porque o inclusivo, ele está relacionado também àquele público que, por exemplo, como o jovem negro, que tu olha para o mercado de tecnologia e tu vê um mercado super aquecido, mas se tu olha para o percentual de negros nesse mercado, ele é mínimo, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que buscar parceiros e ter iniciativas. E tu né? tens retorno desses jovens que fazem esses cursos? Qual é o retorno que eles têm
após o término dos cursos? Já a Sim. escola tem esses dados quantitativos? Nesses projetos específicos, os nossos grandes desafios não é apenas a qualificação profissional, a gente busca parceiros para gerar, quem sabe, oportunidades, né, e vagas no mercado de trabalho, que é o que a gente quer. Então, por exemplo, hoje nós temos a formatura do ILETEC. Um dos parceiros que está lá é a Coimpel. A Coimpel é nosso parceiro nesse programa, né? Então, eles buscam as vagas que estão sendo abertas prioritariamente, vão ser direcionadas para esse público. Assim como a gente teve com outro porto, padarias da cidade, supermercados da cidade, né, que foram parceiros para buscar o público que formou naquela. Então o aluno já tem até uma motivação maior ainda, que ele tá ali se qualificando, mas ele sabe que alguém tá ali olhando e provavelmente vai fazer uma seleção dentre aqueles alunos para, quem sabe, já então sair do curso com um emprego. Isso acontece muito, mas também, além disso, que é fundamental, né? Eu vejo o despertar desses jovens, dessas pessoas, enfim, que participam de um programa como esse, até para verem que são capazes, né? Que eles têm possibilidades, por exemplo, de estudar, de daqui a pouco fazer um curso como esse do ILETEC que eu estou falando agora, que é uma formação básica na área de tecnologia, de programação, né? Para ele poder fazer um curso técnico, uma graduação, porque a gente sabe que por vezes tu conseguir uma vaga com apenas um curso básico pode ser mais difícil, mas se tu consegue despertar na pessoa essa possibilidade, ou concorrer a uma vaga, que a gente busca, ou então ela vir e fazer um curso técnico conosco, uma graduação conosco, isso é fundamental. Eu lembro de uma passagem de uma senhora que fez um curso específico para mulheres, né? Um curso muito básico de auxiliar administrativo, uma senhora de quase 60 anos, né? E depois, na hora da formatura, ela veio me falar o seguinte: olha, esse curso que eu fiz me despertou a vontade de voltar a estudar. Eu não terminei o ensino médio, eu quero fazer o ensino médio, eu vou fazer um curso técnico e eu vou seguir a minha vida, né? Então, às vezes, a educação profissional, em especial, ela tem esse papel também de despertar que as pessoas são capazes, né? Que elas podem. Sim, e até mesmo de experienciar potencialidades e habilidades que elas até mesmo desconheciam. Às vezes, por vezes, um curso de graduação, por se ter mais tempo de curso, elas pensam, não vou me aventurar nesse lugar. Não é para mim. Não é para mim. E aí um curso profissionalizante com uma carga horária menor, onde ela já pode executar tão logo as suas habilidades adquiridas, também seja bem interessante. Tiago, soube muito aqui do Tiago, diretor da Unisenac, da Escola Senac, mas eu queria saber um pouco mais do Tiago Hartmann, lá das Três Vendas. Então, me conta um pouco, eu vou fazer umas perguntas mais pessoais, pode ser? Opa, claro, vamos lá. Esse é um jogo rápido. Camila pergunta, vamos lá. Bora, vamos experimentar essa. Time de futebol. Time de futebol, eu sou colorado. Colorado, mas... E aqui em Pelotas eu torço para os dois. As pessoas falam e acham curioso, mas eu torço para o Pelotas e para o Brasil. Aqui também torço para o Farroupilha, até porque trabalhei com futebol, com arbitragem e tenho muitos amigos em todos os clubes aqui da cidade. Sou colorado, então respondo. Coloquei numa sinuca. Colocou numa sinuca, né? Cachorro ou gato? Gato. A Sofia, minha gata, que está em casa lá, deitada. Quando eu saio, ela deita na cama e toma conta do espaço. Eu te vejo muito de azul por causa do Senac, mas qual é a tua cor favorita? Azul, mais escuro, eu acho que combina mais, né? Eu prefiro do que roupas mais claras, embora use também, né? Apesar de eu saber que tu trabalha bastante, acredito eu que tens um sonho de viagem. Opa, com certeza, né? O meu sonho é conhecer a Itália, né? Quero ir para a Europa, conhecer, vou realizar. Mas eu tinha um sonho que eu vou contar rapidamente aqui, que era conhecer a Antártida. E conheci a Antártida. Fui para a Antártida num convite da FURG, né? Numa expedição brasileira lá para a Antártida e realizei também isso. Agora falta a Itália. Thiago, bem diferente. Muito diferente, muito diferente. Teu esporte favorito? Olha, sou aquele atleta de fim de semana, futebol, adoro jogar futebol e jogo ping-pong com meu filho. Tenho uma mesa em casa e hoje, por exemplo, joguei com ele, meio-dia. Que legal. Dentro dessa agenda tão apertada, tem tempo de assistir filme? Se sim, eu quero uma dica. Olha, na verdade eu confesso que eu assisto poucos filmes, né? Mas um que me marcou muito é o Todo-Poderoso, né? Um filme já antigo. Isso, um filme antigo que
traz um propósito para tudo na vida, né? Eu acredito que tudo na vida tem um motivo, tem um propósito, tem uma ação maior que nos leva a estar aqui hoje, por exemplo, conversando, a estar dando aula, a estar numa instituição de ensino, a estar fazendo alguma coisa para o bem comum. Bacana. Se eu te perguntar, então, agora eu vou fazer uma pergunta, eu vou formular a frase e tu termina, pode ser? Bem. Pelotas é uma cidade... Para mim é uma cidade maravilhosa, né? Uma cidade com potencial extraordinário. É uma cidade acolhedora, que as pessoas se sentem bem, que precisa ser cuidada, precisa de um carinho, precisa ser melhor trabalhada, especialmente nas questões políticas, eu vejo, sim, as questões de estrutura, né? Mas é uma cidade rica em educação, em cultura, e pode desenvolver ainda mais o potencial, especialmente de turismo, para mim. Concordo contigo. Além desses fatores, tem mais ainda o fator humano, onde as pessoas querem, né? Desejam estar, pertencer, trabalhar e prosperar. Falta, ao meu ver, ainda algumas conexões no âmbito público para que se conecte com as pessoas e que realmente faça Pelotas, então, uma grande potência ali na área do turismo. Sem dúvida. E me diz uma dica de passeio com a tua família aqui em Pelotas. Em Pelotas, olha, tem várias. Eu adoro, por exemplo, que tu com certeza conhece, andar pelo centro histórico da cidade, apreciando os detalhes do centro histórico. Às vezes a gente passa na correria do dia a dia, não se dá conta, né, dos detalhes da arquitetura. Nós estamos agora no momento do Dia do Patrimônio, por exemplo, né? Então, em outro momento eu entrei, no ano passado, no prédio que nós vamos ocupar, do antigo prédio do Banco do Brasil. Eu entrei e vi o cofre do banco. O cofre é maior que essa sala de podcast, né? Então é um detalhe que faz parte da história, né? Que por algum momento teve uma importância, assim como todo o centro histórico da cidade. Então a minha dica é andar pelo centro histórico, cuidando e analisando os detalhes maravilhosos que a gente tem na nossa arquitetura, enfim, de tudo que está posto lá. Concordo, Thiago. Pelotas realmente tem uma potencialidade enorme e ter esse privilégio de caminhar tranquilamente e olhar os detalhes que contam a nossa história, mas ao mesmo tempo, para a gente conectar lá com o que a gente vinha conversando no início do nosso podcast, com a inovação e a tecnologia que a Faculdade de Senac está proporcionando para esses novos espaços, que são os casarões, são esses prédios tombados, faz com que a gente olhe com um olhar tanto histórico, mas também para o futuro, né, da nossa cidade. Que é fundamental. Isso é bem bacana de ver, então, essa relação se conectando para pensar numa Pelotas, então, cada vez mais próspera. Falando em prosperidade, né, eu desejo muita prosperidade para ti, para a Faculdade de Senac, que tenha mais ainda um lindo caminho a trilhar dentro de Pelotas. E agradeço demais a tua presença aqui no nosso podcast. Obrigado, Camila, pelo convite. Gostei. Pena que não dá tempo de falar tudo, né? Mas deu para contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho da vida pessoal, especialmente da vida profissional, aquilo que a gente faz e ainda pretende fazer aqui em Pelotas e região. Muito obrigado pelo convite. Quando quiser fazer uma segunda edição para falar especificamente de algum dos temas que a gente abordou, eu desejo que tu tenha sucesso nesse novo projeto, né? Podcast Obrigada. 360 graus e que tenha vida longa também. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Thiago.